Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa estar nesta casa fisicamente e espiritualmente já viemos várias vezes. Nosso amigo Gero faz parte de nossa consciência, assim como nós da dele, há milênios. Em realidade, fazemos parte de uma mesma árvore, maiores do que nós, não só em Aruanda, mas muito além de Aruanda. E eu pediria a vocês, se tiver direito de pedir, que não acredite em nada do que eu disser. Só pense, raciocine, deixe pendurado no preguinho aqui do lado para pensar depois. Num dado momento vamos abrir para as perguntas. Pode acrescentar, porque não somos donos da verdade, estamos em busca da verdade. Mas um sábio da antiguidade já nos disse: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. E outro sábio: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Como a nossa irmã Juliana disse-nos, não haverá prejuízo algum para os que vieram em busca de auxílio. Todos os trabalhos da casa vão ser executados durante a palestra. Até porque nossa mediunidade era também no tratamento das macas, chamada mediunidade de cura. O Dr. Bezerra de Menezes mudou-a para a oratória. Então acontece a mesma coisa durante a palestra. O mestre e professor Allan Kardec já afirmara: se o médico, e completo eu, se o médium também soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria as pessoas, o médico, os pacientes, com as palavras. Assim, se nós observarmos no entorno o que nós vemos quando olhamos para a obra do Criador, vemos o próprio Criador nas criaturas. O que vocês observam quando olham as pessoas, quando olham os reinos da natureza? Porque o tema de hoje é vendo a obra, vê-se Deus. Eu estou olhando para Deus agora. Como dizia o filósofo Spinoza, Deus não criou o mundo, Ele é o mundo. Eu, vocês, todos nós somos expressões de Deus. Para Pietro Baldi, Deus não é criador, assim como para Humberto Roden também. Ele é criador. Vocês sabem a diferença entre uma palavra e outra? Criar, eu vou usar a minha mente, minhas mãos, pegar uma matéria mental ou cósmica e dar forma a alguma coisa fora de nós. Se Deus fizer isso, Ele é antropomórfico, porque Ele é o autor e não é a obra. E se Ele não é a obra, e o autor é separado da obra, Ele está dentro de quem? Então existe algo maior. E Paulo de Tarso havia dito, e ficou registrado nos Evangelhos: em Deus existimos, em Deus nos movemos, em Deus vivemos, porque fora de Deus nada existe. Tudo que existe, existe em Deus. E quando falamos Criador, a obra é no próprio Deus, é dentro do, não sai de Deus. Então tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe, porque não tem espaço fora de Deus. Está mais ou menos claro a ideia? E ele tem 3 características para quem acredita nele, que nós precisamos admitir para estudar alguma coisa de sua obra. Que ele é a suprema sabedoria, que suas leis são perfeitas, não há falhas, não há a menor possibilidade,
que Ele é a inegável onipresença, Ele está inteiro, segundo vários estudiosos, a começar por Carlos Torres Pastorino, Pietro Baldi e outros tantos. Ele está inteiro na menor partícula. Então Deus está inteiro dentro de você e está em todos os seres também. Isso é meio maluco às vezes, mas o único lugar que você encontra Deus mais rápido e com segurança é dentro de você. E não foi outros seres tão desconhecidos. O próprio Jesus falou isso. O reino de Deus está dentro de vós. Se o reino está, Deus e o Cristo também estão. E Ele é a insuperável onipotência. Se tivesse alguma coisa equivocada na sua obra, Ele já teria consertado. Se vocês olharem para o mundo hoje, tem alguma coisa fora do prumo? Parece que tem, não é verdade? Mas nunca houve tanto amor quanto agora. E nunca houve tanta luz quanto agora também. Tudo isso já existia há milênios. O aprisionamento da criatura humana, esses senhores querem comandar o mundo, dizimar a vida, isso já existia. Não foi apenas Hitler que dizimou 6 milhões de judeus e comunismo, socialismo, mais de 100 milhões. Isso já existe desde priscas eras. Só que agora é um grande momento do despertar e da libertação das criaturas que estiverem atentas para esse chamado. Porque segundo o espírito Lancelin, na obra Iniciação Viagem Astral, nós estamos recebendo um chamado para o despertar da consciência. E quem não atender esse chamado, o corpo biológico pode expulsar a criatura do próprio corpo. E a criatura que não atender o chamado, o corpo prefere morrer do que ser conduzida por uma criatura que não o promove. E a maior causa do suicídio é exatamente isso. Nós estamos vendo em massa a troca de espíritos em corpos de adulto. Vocês já ouviram falar disso? Chico Xavier estudou isso. Conhecia um espírito que não era o dono daquele corpo. Allan Kardec estudou isso. E vários outros luminares. A troca de personalidade dentro do mesmo espírito, você está diante de um. Quem assumiu o lugar do matuto, do motorista de caminhão, para escrever esse livro, que segundo a pós-doutora Adriana Rochas, de Dourados, Mato Grosso do Sul, é uma tese de doutorado. E quem assumiu depois desse para escrever esse não é o mesmo. Quem estava aqui não usava cabelo, carequinha, barba raspadinha todos os dias. E o que está atualmente, com esta figura não tão bela como eu gostaria, mas é o que temos. E quem assumirá não será o mesmo, porque nós conhecemos os 3 eus, fazendo parte do mesmo eu, com as 3 tarefas quando estivemos fora do corpo. Então eu vou bem na câmera lenta, primeiro do geral para o específico, para termos uma noção da grandiosidade da criação e do Criador, ou melhor, do Criador, que é tudo que existe. Imagine de 26 a 50 dimensões, nas quais cada uma delas, ou dentro delas, os universos são infinitos. Porque vários cientistas afirmam que se não estudar de 26 a 50 dimensões, não entenderão os átomos, componentes do sistema periódico que vocês estudaram na escola, já que eu só tive o primeiro ano primário incompleto. Para entender os átomos que compõem os nossos corpos e todos os corpos da natureza, teríamos que estudar de 26 a 50 dimensões, nas quais os universos são infinitos. Em cada universo existe de 200 a 500 bilhões
de galáxias. Em cada galáxia existe de 200 a 500 bilhões de sistemas solares. E em nosso planeta, vocês sabem que ele é dividido inicialmente em 4 reinos. Cada reino é comandado por um espírito e o planeta é comandado pelo chefe deles, que nós chamamos de Cristo. O Cristo, o governador supremo do nosso planeta. Dentro dos reinos tem o espírito das águas, o espírito das matas, e cada um cuidando de cada detalhe em cada situação que vocês possam imaginar. Até chegar o espírito das flores, o dos perfumes, o dos sabores, o dos odores, os que qualificam os alimentos, que gerenciam os próprios alimentos, até chegar a um átomo, a um elétron dentro do átomo, a um fóton dentro do elétron, e tudo isso, esta casa trabalha, que são os elementais. Os pré-humanos nós chamamos de orixás, mas quando falamos de pretos velhos, Pai Joaquim pode ser Bezerra de Menezes, porque noutra casa da qual fazemos parte, a casa de Umbanda lá em Parnaíba, no extremo do Piauí, se vocês já ouviram falar do Delta do Parnaíba, casa de acolhimento, orientação e cura espiritual. Segundo o nosso paizinho João da Mata, todos os componentes daquela casa, quando nós fomos pela primeira vez, e ele nos chamou de filho, e disse a todos os participantes que todos eles faziam parte do meu eu a partir daquele momento. Veja o tamanho da responsabilidade disso. Vários colaboradores compondo uma só consciência, que essa casa é uma consciência, é um ser que ajuda incontáveis seres de várias frequências. Lá, os pretos velhos, os índios, todos os agentes do Cristo, acolhem. Depois orientam. A cura eles colocam nos ombros de cada um que a busca. Porque nem Jesus curou, ou curou. Ele disse-nos que a sua fé te curou. Ele nunca disse eu curei você, embora ele pudesse fazer. A sua fé te curou. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. Então, mesmo que existe lá fora, em tudo isso que eu disse, existe em nós. Nós somos uma cópia perfeita do universo, do cosmos. E as mesmas leis que regem o cosmos, regem a nossa consciência. Allan Kardec organizou uma doutrina que é dos espíritos. Ele não falou quais espíritos, ele conversou com pretos velhos, conversou com todas as escalas, ou que ele colocou como classificação dos espíritos, ordens. Primeira ordem, espírito da primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Ele conversou com espíritos que construíam um átomo e o desorganizava para a sua promoção. Com que gerenciava as flores, como eu disse, até com os pré-humanos, que nós chamamos de duendes, gnomos, etc. Da mesma forma que, se vocês olharem para o corpo de vocês, ele é feito de uma coisa só ou de vários sistemas? Qual o sistema do corpo de vocês que vive sem o outro? Tente parar de respirar por 10 segundos, 20 segundos. Faça esse exercício agora. Conte mentalmente por 20 segundos e vê se vocês ficam confortáveis após 20 segundos. Se o sistema respiratório de vocês parar, vocês vivem quanto tempo? Com 3 segundos sem respirar, a gente desmaia. E logo, se faltar o oxigênio no cérebro, há lesões irreversíveis por falta de oxigênio. E 20% do oxigênio que nós respiramos vai para o cérebro. Se faltar, as nossas ideias
já ficam desorganizadas. E quantas vezes por dia vocês agradecem o ar que respiram? Esses agentes pequeninos que organizam as moléculas do ar, as fadinhas, que vocês já ouviram falar e às vezes as conhecem intimamente. São elementais que organizam a seiva das árvores. Quando nós pedimos a essência das plantas e sabemos pedir, a energia que está vindo como essência são elementais, são seres menores. Imagine a matéria mental de vocês, são composta de seres vivos incontáveis, pequeninos seres que vocês podem chamar de elementais ou de espíritos nesse estágio. Que se souberem pensar, vocês vão construir uma realidade nova. Pode construir novos tecidos, novas células, novos átomos, moléculas, ou o corpo inteiro, se souberem fazer isto. Então veja como é simples. Se os nossos sistemas não vivem uns sem os outros, tente imaginar o sistema ósseo. Ele é bonitaço, mas tente ver o sistema digestivo andando. Será que o sistema ósseo, o sistema esquelético andando sozinho? Consegue ver? Se revesti-lo com os músculos, fica bonitaço. Mas consegue andar? Não tem material, não tem energia. E fica desprotegido se não tiver a pele. A nossa pele se renova totalmente em 4 semanas, segundo a ciência acadêmica. Ou todas as células do nosso corpo em 20 dias, segundo a ciência espiritual. Imagine o sistema digestivo para a canalização de uma parte da energia para a manutenção do corpo, já que a maior parte, como eu disse, vem do ar que respiramos. O que vocês comem é o que o corpo de vocês necessitam? Ou o que o paladar pede? O que você come no café da manhã? Diga para nós. O que você gosta de comer? Fala seu nome primeiro. Eu sou Gustavo. Eu gosto de comer bisnaguinha com mortadela. Tá vendo? Não vou te assustar, Gustavo. Se você souber do que é feita a mortadela, eu duvido que você comeria a partir de amanhã. E se você souber o que colocam na bisnaguinha, eu duvido que você comeria a bisnaguinha a partir de amanhã. Eu não vou falar para não assustar vocês. Então nós damos para o corpo o que ele pede ou o que ele necessita. Por desconhecimento nós envenenamos o próprio corpo. Porque se no ar eu consigo mais de 70%, será que se eu der uma ajudinha com o meu pensamento harmonioso, com as emoções melhor organizadas, num processo de meditação, de respiração conscientes, eu não chegaria a um estado de uma Madre Teresa de Calcutá que somente tomava uma xícara de água por semana e não comia mais nada nos últimos 20 anos de sua vida. Será que foi por isso que Jesus disse-nos, nem só de pão vive o homem? Quando estamos mastigando, você mastiga quantas vezes antes de engolir? Hoje você vai ser o meu ajudante. Umas 20 vezes. Ele já merece um prêmio. O ideal é de 30 a 80 vezes. Mastigar até perder o sabor. A hora que perde o sabor, se você tiver uma habilidade acima da média, você já consegue transformar o que você comeu naquilo que seu corpo necessita. Porque você vai dissociar todas as moléculas, todos os tecidos que está lá na mortadela e até na sua bisnaguinha. Se eles transformarem-se em átomos, se você conseguir mastigar até perder o sabor, e se você reorganizar suas ideias, você pode nutrir o seu corpo de fato. Mas se a sua cabeça, ele usa celular, se o seu celular estiver a 8 metros da sua bisnaguinha, da sua mortadela, já destrói quase tudo com a radiação dele se ele estiver ligado.
E se você dá uma mordida na binaguinha, outra na mortandela e outra olhadinha no celular, aí a coisa complica um pouquinho mais. Está entendendo? Deixa ele desligado, depois você se entende com ele mais tarde. Mas aquela hora é hora de comer. E o que faz a diferença na hora da refeição é onde eu estou. Eu estou aqui ou estou com a cabeça em algum lugar? Porque é o meu pensamento, é o meu sentimento que está criando os hormônios, com auxílio das glândulas salivares, que nós chamamos de enzimas, ou chamamos de saliva. E é essa saliva que vai orientar o alimento. Você toma algum líquido junto com a refeição, com a bisnaguinha mais a mortadela? Um suquinho de laranja. Que foi feito quando e onde? Isso eu não sei. Porque se vier embalado, aquilo não é suco de laranja. São a maioria daqueles que falam que fez ontem ou anteontem. O suco de laranja natural, se eu espremer a laranja agora, em meia hora ele perde 75% da vitamina C, que é o seu elemento mais nobre. Uma hora depois ele não tem mais nada. Agora, se for essa coisica que embalam, e às vezes até com revestimento de alumínio, o corpo não reconhece como alimento. A gente pode tomar, vocês é livre, eu não estou aqui para ditar normas para vocês. Eu estou falando o que eu entendo e como vivo. Se você puder, chupe a laranja, coma a laranja com bagaço e tudo, que você vai dar alguma coisa nobre para o seu corpo. Mas não é após a refeição, uma hora depois, que é a hora que realmente a vitamina C vai ajudar na assimilação da energia que nós chamamos de ferro, para melhor nutrir o seu corpo. Entendeu? Então, comer a laranja. Pode até mastigar a semente, ela é meio amarguinha, mas nela tem mais energia do que a laranja inteira, às vezes numa semente só. E a semente do mamão, mastigue pelo menos umas 3. E pode engolir as outras sem mastigar, porque aquela polpazinha que tem envolvendo a semente, ela regula a nossa flora intestinal e também o funcionamento dos nossos intestinos. Então nós somos um universo em miniatura e às vezes morremos de sede à beira do poço. Porque nós queremos que os espíritos consertem o nosso corpo e nós não mudamos o nosso comportamento. Queremos fazer o chamado jejum intermitente. Tudo bem, é nobre fazer quando eu sei o que estou fazendo. Por exemplo, alguém aqui faz o jejum intermitente? Nosso irmão Roberto. Só você, Roberto? Eles já sabem que a partir de 6 horas, se ele não criou o alimento com a mente, enriquecendo melhor o ar e também a água, porque eu posso mudar a estrutura molecular dessa água, não posso? Vocês tomam aqui a água magnetizada. E eu posso magnetizar eu mesmo, se eu souber fazer. Agora, se ele fica 6 horas, não sabe requalificar a água, não melhora as condições do ar, não atenta para os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu propósito de vida, a partir de 6 horas, as organelas dentro das suas células, as mais fortinhas, começam a comer as mais fraquinhas, num processo de autofagia. Inicialmente parece uma desintoxicação do corpo, mas se ficar 12 horas, algumas células já começam a comer as outras. E não só isso, vai acontecer um processo de apoptose. Está faltando alimento. Se tem 100 células, um agrupamento de um tecido, por exemplo, ela só tem alimento para 10, então as 90 vai suicidar-se. O suicídio coletivo das células. Agora, se nesse período, que eu já fiquei até 96 horas sem comer nada sólido, só tomando água e usando a água no banho, respiração consciente, relaxamento, meditação, pensamento organizado e etc. Porque eu posso criar o alimento.
Então, se no período que eu deixo de trazer a bisnaguinha, a mortandela, o suquinho de laranja, eu começo a fazer a oração, recitar o mantra, ter um propósito de vida nobre, eu começo a criar átomos, segundo Kardec, moléculas, alimentos, medicamentos, e não deixo o meu corpo ficar desnutrido. Um indiano, desde os 11 anos de idade até os 92, não comia mais nada, ou não comeu nada, nem bebeu coisa alguma. Ele vivia da luz e do ar que respirava. Ele morreu há pouco tempo. Pode colocar lá no Mestre Google, o indiano que viveu dos 11 aos 90 anos sem comer. Os cientistas o trancavam num quarto de hospital, lacrava o banheiro porque ele não suava, ele não excretava nada, a sua pele tinha cheiro de rosas, ele não precisava de nada disso que necessitamos. E ele ficava recitando mantras em meditação, até 15 dias, eles examinando, e o máximo que acharam no seu corpo foi um buraquinho no céu da boca. Em conexão com a glândula pineal, ele fabricava algo parecido com a pasta de amendoim e passava a língua naquela pasta e se nutria daquilo que ele criava. Está aí, pode investigar, vocês vão ver várias investigações científicas desse jovem. Onde está a cura? Deus criou doenças? Existe doenças ou existe doentes? Ou existem doentes? Então, existem doenças ou existem doentes? Deus não criou doenças. Jesus jamais adoeceu. Além de dizer que nós somos deuses, que o reino de Deus está dentro de nós, e decretando que faríamos coisas maiores do que naquele momento ele fizera, ele nos ensinou como fazer isso, de forma simples. Ele não falou do Evangelho? Evangelho é a Bíblia ou um outro livro com nome, ou algo que está dentro de nós? É o reino de Deus que está dentro de nós, que é força, vitalidade e vida, segundo Joana de Ângeles. Para o Espírito Emmanuel, ele está em nossa consciência e em nosso coração, em nosso próprio espírito. Não é nesse coração de carne. Coração no espírito é a soma do seu emocional e do mental superiores. Vamos dar um exemplo simples no dia a dia de vocês. Vocês agradecem a água do banho? Ela cura, ela alivia, ela alimenta, ela revitaliza e acontece várias coisas. Usa em demasia ou somente o necessário? Porque tem pessoas que gastam meia hora para tomar um banho. Minha esposa, está aqui o chuveiro, ela passa por baixo e já sai de lá, já está pronto. Ela usa o mínimo de água, brincadeiras à parte. Então a água é um ser vivo. Os cientistas comprovaram, ela registra o que a gente pensa, sente, fala ou faz. Quanto do nosso corpo é água? Bem mais da metade. Uns falam que é 2/3. André Luiz, eu acho que ele exagerou um pouquinho na obra Nosso Lar, afirmando que 100% do nosso corpo é água. No mínimo veio da água. Porque o que nós chamamos luz do sol gestou a estrutura do ar, transformou-se na estrutura da água e culminou com a formação da terra. E esses 4 elementos formaram tudo que existe em natureza. Inclusive o nosso corpo é feito dos mesmos elementos que compõem todas as formas. E às vezes não sabemos valorizar a própria terra, e às vezes quando vamos plantar alguma coisa, esquecemos que nós interferimos na estrutura da terra só de pensar na gleba de terra que nós vamos cultivar. André Luiz.
E esquecemos que eu preciso não apenas tratar a terra, mas eu preciso saber o que plantar, quando e como, porque a lua interfere e nós sabemos disso. Se vocês querem fazer isso com sabedoria, saiba a lua que vocês vão plantar. Se plantar na minguante, no caso da mandioca, dá certinho, não dá? Porque vai crescer para dentro da terra e minguar o que está fora. Agora planta o milho na minguante. Dá certo? Então tem luas. E se eu não souber como cultivar, se eu jogar água nas flores de um tomateiro, será que vai dar tomate? Ou nas folhas? Eu posso matá-lo, porque eu matei os meus, eu não sabia disso. Se não soubermos o que nós estamos fazendo das nossas vidas, porque se um ser se transforma, o mundo se transforma com ele. Alguém lembra de Mahatma Gandhi? Ele era violento, ele espancava sua esposa, mas um dia ele teve contato com 12 linhas do Evangelho, ou 12 versículos, as bem-aventuranças, que na verdade são apenas 10. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, de 1 a 12. Ele pacificou o seu mundo e conseguiu pacificar os ânimos de mais de 800 milhões de pessoas, só um homem. Quantos Mahatmas precisaríamos hoje para pregar a não violência? Porque foi o que ele fez. Mas pagou com a sua própria vida, não foi? Cada um que se ergue para mudar o que está aí, normalmente ele paga com a sua própria vida, como fizeram com Jesus, com Martin Luther King, com Mahatma Gandhi, com todos os profetas, com 11 discípulos de Jesus, porque só morreu de velho João o Evangelista. Então pense um pouquinho, prepare um alimento mentalmente, já que você sabe plantar, sabe cultivar, sabe quando e como colher, sabe onde e como armazenar, sabe confeccionar combinando um alimento com outro. Dependendo do que você mistura com outro, ele vira veneno. E sabe postar-se à mesa e saborear a refeição consciente do que está fazendo. Porque quantas vidas morreram para dar vida à nossa vida num prato de refeição? 500 caroços de arroz. E você me falaram que você deixa uma comidinha no prato. 500 grãos de arroz dá um prato de comida para salvar uma vida. E eu ouvi falar também que de vez em quando você reclama da comida. Nunquinha, come tudo que a mamãe põe. Certeza. Tem uma cena aqui, então está equivocado. Apaga essa cena aqui. Porque se visarmos o aproveitamento total, o não desperdício de coisa alguma e procurar fazer o máximo com o mínimo, você lava o prato que você come direitinho. Então já estamos avançando. Ajuda a mamãe nas tarefas. O seu quarto fica arrumadinho para não dar trabalho para ela. Lava até o banheiro, já dá para lavar. Quantos aninhos você tem? Eu com 5 aninhos já trabalhava na roça, levando comida quente, tinha que pôr um saco aqui e às vezes chegava lá com as costinhas queimadinhas. Saiu a pelezinha. Trabalho não diminui o homem, o dignifica. Então veja com a mamãe o que eu possa fazer para aliviar os seus ombros. Tá? Você vai agradecer isso para o futuro. Conforme você for como um filho, os seus filhos vão ser com você. Você já está plantando ou semeando os seus próprios filhos, sendo filho que colaboram com a mamãe. Então, às vezes, cozinhamos o alimento e esquecemos que na água tem mais de 70% dos nutrientes. E às vezes jogamos fora. E esquecemos que a cenoura, a beterraba,
O chuchu não vai esperar por nós a nossa boa vontade. O máximo que eles esperam é 1 hora e meia já não tem mais nada útil ao corpo. E às vezes nós deixamos para comer amanhã o que cozinhamos hoje. Nós vamos sobrecarregar e adoecer o nosso corpo, trazendo elementos que não condiz com a necessidade do nosso corpo. Da mesma forma, se não soubermos o que combinar um alimento com o outro, nós podemos complicar a nossa vida. Mamãe, quantas horas você deixa o seu feijão de molho? 2 horas. Eu deixo de 18 a 24 horas. Molho, remolho a cada 6 horas. Porque eu vou comer feijão com arroz, não é verdade? Então eu já ponho o feijão junto com o arroz. Ponho ele primeiro lá para depois os temperinhos. Depois o arroz, ele cozinha junto. Fica tudo lá abraçadinho. Não vai sobrar água para jogar fora, porque vai sair o melhor do feijão lá na água que às vezes a gente joga fora. E já faz, como a gente chama lá na Bahia, lá no Nordeste, o baião de dois. E é uma dupla, feijão e arroz, que você tem dificuldade às vezes de comer os dois juntos. Tem 65% do alimento que você precisa. Um ovinho frito você come. Feijão, arroz, um ovinho frito, algumas folhinhas de alface, já tem uma refeição perfeita. Mas se agradecer, ficar alegrinho de ter o alimento na mesa, porque lá na África aqueles menininhos comem bolachinha de barro. Você já viu eles comer bolachinha de barro? É tudo que eles têm. Faz a bolachinha de barro, come terra, como eu comia uma vez que estava com uma anemia profunda. E é uma delícia comer pedacinho de tijolo, caco de telha. Fica bem interessante. O corpo pede e às vezes a gente dá para se equilibrar. Então nós queremos normalmente que alguém resolva o nosso problema. Será que Deus errou na criação? Colocou algo em alguém que não colocou no outro? Será que ele estava de mau humor o dia que me criou? Porque eu nasci com várias doenças congênitas. Só que depois adquiridas por desrespeito às leis em outras etapas. Só que eu nasci com todos os anticorpos, com todos os mecanismos para curar-me de todas elas. E já conseguimos fazer isso. Temos em nós a solução para todos os problemas. E normalmente transmitimos para o outro a oportunidade de nos fazer feliz. Você consegue fazer alguém feliz? Não. Alguém consegue fazer você feliz? Não, acho que eu tenho que ser feliz primeiro para fazer o outro feliz depois. Nenhum dos dois. A única pessoa que fará você feliz é você. O máximo que você pode despertar no outro é o desejo de ser feliz. Ele vai ser feliz com o amor que ele desenvolver por ele. E feliz é quem ama. Se você o ama, você está potencializando o seu amor. Mas o seu amor não vai resolver o problema dele. Vai gerar forças e estímulos para que ele possa amar por sua vez. Porque quem ama sem esperar troca, a cura acontece naturalmente. Joana de Ângeles. E ela mesma que fala que ninguém tem o poder de fazer o outro feliz. Só que ninguém tem o poder de me fazer infeliz também. Ou tem? Não. E por que de vez em quando você fica infeliz com o azedume do outro? Sei lá, o que acontece comigo? Que tal agora você dá o direito ao outro de ser azedo se ele quiser, mas não o prazer de azedar você. Combinado? De vez em quando acontece contigo. Ele se esforça ao extremo, parece um generalzinho, não parece? Porque é muito exigente, muito durão contigo. Isso é bom porque você é honesto, honrado, bom caráter. Mas quando não dá certo, para que sofrer? Não deu certo ainda. Não, mas eu Valorize o que deu certo. Eu sou uma pessoa persistente. Aí, beleza.
Persistir. Então não deu certo, não fique chateado, agradeça seu povo, seu corpo, sua mente, seu coração, tudo em você. Já avançamos, já atravessamos a porta. Tem gente que nem levanta da cadeira para atravessar a porta. Então valorize o que foi. Se alguém não tiver olhos de ver, sensibilidade para reconhecer o seu esforço, o seu valor, não se chateie. Faça de tal forma que você não vai esperar gratidão, nem recompensa, nem pagamento, nem qualquer coisa. Você vai ficar em paz, porque você fez o melhor que foi possível. E ninguém tem o direito de exigir além do que você tem para doar. Combinado? E você? Você ama a vida? Pode-se dizer que você ama a Deus? Quantas vezes você olha no espelho por dia e diz, qual que é o seu nome? Cristiane. Cristiane, eu amo você. Você é especial. Você é filha de Deus. Quantas vezes? Nenhuma. Não tem alguma coisa errada? A gente diz que ama a Deus a quem nunca viu. Você já viu Deus no sentido... Sim. Já viu? Que jeito que ele é? Ele está em todo, né? Ah, Tá aqui, né? até aí sim, mas ele tem todas as formas e não tem forma nenhuma. Aí você diz que ama todo mundo e esquece de você? Verdade. Então se ame de doer, como dizia Madre Teresa de Calcutá. Aí você vai ver que tudo vai se resolver. Não sofra por antecipação, filha. Deus está no controle, não está? Peça capacitação de acordo com o que você tem que enfrentar. Se Ele colocou o problema na sua frente, é porque você está pronta para resolvê-lo. Lembra de Paulo de Tarso? Que queres que eu te faça? Vá até Ananias que ele vai te ensinar o que fazer. Então ele vai enviar alguém, como se fossem inspirações, intuições, e você conseguirá qualquer coisa que você queira para o bem. Só não sofra, não se culpe, não se condene. Vire a página e reescreva a cada passo que você der. Tudo bem? Então, alguns foram escolhidos por conta do tempo, mas todos estão sendo tratados. Todos. Não se assiste um ser deixando os outros. Isso é o mecanismo da espiritualidade. Quando um de vocês estão buscando ajuda, conforme o nosso irmão Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, alguém já ouviu falar dele? Às vezes ele fala assim, quando vê o paciente, eu estou terapeuteando a mim mesmo. Porque às vezes ele tem problema semelhante ao do paciente. Ou, no outro momento, eu estou terapeuteando a cidade inteira desse paciente. Porque quando se ajuda um, ajuda o mundo inteiro. Como estás? Você está gostando de estar aqui? Sim. Como você se chama? Nívia. Lívia. De onde você veio? Aqui da cidade, mas eu estou falando de que planeta você veio, você lembra? Bem distante, mas que bom que você está aqui. O que você vai ser daqui a pouco? Porque crescer você já cresceu. O que eu quero ser? É. Jogadora. De quê? De vôlei. De vôlei. Tudo que você quiser, você pode. Tem um mocinho chamado Vitor. Quanto que você vai precisar de altura para jogar vôlei? 1,70 m, 1,80 m? 1,70 m. Às vezes precisa um pouquinho mais. Basquete precisa um pouquinho mais ainda. Até o vôlei dá. Em Franca, o menino mais ou menos da sua idade, com quantos aninhos você está? 12, um pouquinho mais novo. Ele estava com 7 aninhos. Ele queria jogar basquete. Mas só que os seus pais tinham mais ou menos 1,50 m e pouco, 1,60 m.
E para jogar basquete a gente tem que ter pelo menos 1,80 m. E hoje ele está com mais de 1,80 m, indo para 1,90 m. É campeão brasileiro de basquete, que é o que ele queria ser. Então não há limitações. Tudo que você quiser para o bem. Só que tem um preço em ser atleta. Tem que cuidar da alimentação. Às vezes você escolhe alimentos que não ajudam o teu corpo. Pode escolher aqueles que ajudam o teu corpo, para você formar o corpo da atleta que você deseja ser. Uma de minhas netinhas do coração, porque a mãe tinha dificuldade em engravidar, estava com um monte de miominhas no útero. A gente conseguiu trazer a Heloísa. Hoje ela é campeã brasileira de karatê com 6 aninhos de idade. Então você pode ser uma jogadora de basquete mirim e depois ir galgando a sua estrada. Mas ensine os outros que vai jogar contigo ética, caráter, moral, honradez, porque tem muita gente faltando isso por aí, sem julgar, sem criticar, no silêncio dos seus exemplos. Tá bom? Agora cuide da sua alimentação desde já, para que você possa ter o corpo que você precisa na hora que lhe convidar, porque você vai construir a sua história e já vai imaginando qual time para o futuro e a escalada que você quer fazer. Entenderam alguma coisa? Ficou mais ou menos claro ou está muito confuso? Alguém quer fazer uma pergunta? O senhor falou sobre os alimentos, né? Que eles perdem os nutrientes após um curto período de tempo, né? No caso dos congelados. Vamos lá. Você já congelou a acerola? Então, dependendo do tanto que você congela, a partir de 6 meses ela perde cor, se ela é vermelhinha, fica amarelinha. Cada alimento suporta um tempo de congelamento. Carne bovina, carne suína, normalmente é o que aguenta mais, seria 6 meses o aconselhado. O peixe não chega lá, e às vezes o frango também nesse período, com alguma coisa útil para o corpo. Então, congelar porções, você cozinha o feijão para a semana. Você congela as porções e congela junto um limão. Pode ser o Tahiti, pode ser o galego, até o limão rosa. Lava direitinho, põe num saquinho, congela. Descongela natural. Não tem nada que colocar água, colocar no micro-ondas, porque o micro-ondas destrói mais de 97% de tudo que é nobre no alimento em 1 minuto e transforma vários em cancerígeno. Tira do congelador, põe embaixo da geladeira e deixa congelar naturalmente, sem colocar água, coisa nenhuma. Tempere. Terminou? Agora vai lá e tira seu limão, rala ele, porque ele vai estar durinho, facinho de ralar, polvilha o limão no feijão, ele vai ficar com o sabor do feijão feito na hora, por mais que seja a última porção da semana. E às vezes dá até para passar de uma semana para outra. Então esse elemento vai ajudá-lo a recobrar a consciência e ficar com a vitalidade que tinha antes. Porque às vezes a gente quer economizar ou erra a dose na hora de cozinhar. Mas é só ter o cuidado de saber qual alimento. Quanto mais frágeis os alimentos, menos tempo. Então você dá para buscar no Mestre Google os alimentos que aguentam mais ou menos. Mas quanto mais rápido você consumir e mais fresquinho, maior vitalidade. Da mesma forma que se você congelar, você vai numa lanchonete, num restaurante, espremer o suco de laranja de manhã. Como que você vai tomar se não tem mais nada útil? Você agradece, muda a pauta, vê o que é possível fazer. Se tiver laranja, tem uns que tem coragem.
Fala, quantas laranjas vai para fazer um suco? Normalmente umas 4 laranjas. Fala, me vende as 4 laranjas, eu pago o preço do suco. Só um restaurante até hoje me fez isso. Eu pago até mais, chupa a laranja. Chupa uma e leva as 3 para comer lá mais na frente, né? Porque é comer mesmo, né? Gostar. Mais alguma pergunta? Eu vou fazer um exercício com vocês daqui a pouco. Então tá, vamos lembrar. Agora nós vamos ajudar o nosso amado Jerônimo, que é a consciência diretora dessa casa no plano físico junto com a Juliana. E todos os demais fazem parte do eu deles. Eles formam um espírito único, um só ser. Porque se Deus é um espírito único, não é? Tudo que existe não existe nele. Do contrário, Paulo de Tarso não falava-nos, somos células do corpo do Cristo, ou seja, estamos em Cristo. Ele diz, eu estou em vós, vós em mim, eu no Pai, Ele em mim. E nesse momento nós vamos criar elementos para entrar tanto pela respiração de Gero, imaginando a água que ele vai tomar ou se banhar, a sua alimentação, com a permissão dessa consciência irmã e da espiritualidade que orientam e amparam esta casa, nós vamos levar o que há de mais puro em nós, sabendo que o que vocês doar de mais puro, no mínimo, multiplica para vocês 100 ou 1000 vezes a mais, conforme Joana de Ângeles. Então imagine o que de mais puro tiver, o que ofertaria para o próprio Cristo, se fosse Ele que estivéssemos assistindo. E Ele não deixa de ser uma parte do Cristo. E nós vamos imaginar isto, ou esta essência consciencial, entrando pelos seus poros, pela sua respiração, pelo sistema digestório com a água, com o alimento, ou na hora do banho, e até energias mais nobres ainda, em conexão com os reinos, com a vida, com Deus, pelo seu centro coronário, pelo seu centro frontal, por todos os chakras do seu corpo, e imaginar todos os elementos sendo dissociados e reorganizados na mais perfeita harmonia, na mais perfeita ordem, porque é isso que a espiritualidade faz conosco. Às vezes nos desmonta inteiro, perispiritualmente falando. Às vezes acontece isso na sequência, sem que a gente perceba com o nosso corpo, não fazendo de uma só vez, porque o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias, como diz, e a cada segundo morre de 100 a 600 milhões de células. E a espiritualidade potencializa os nutrientes para que essas 100 a 600 milhões de células nasçam saudáveis e comece a coordenar o corpo a partir dali, na sequência, para a cura total. Pelo ar que estamos respirando, nós vamos mergulhar em nossos pulmões, com todas as essências que a vida nos ofertar para essa assistência, e ao mesmo tempo, com tudo que Deus, o Cristo, seus emissários divinos, potencializar, e com tudo que temos em nossa consciência. São 3 potências, a da espiritualidade, a da natureza e a nossa, que vai mergulhar em seus pulmões até os pequeninos alvéolos, vai entrar nessa corrente sanguínea e vai aconchegar-se, levando a encomenda ao seu coração, chegando pela câmara menor, sendo transportado para a câmara maior e bombardeado para o seu corpo inteiro, a começar pelas artérias, desobstruindo-as, fortalecendo-as e dando maior elasticidade, levando os elementos que revitalizam a vida e os medicamentos para a cura da própria vida. E vai viajando das artérias até chegar aos mais ínfimos capilares, até chegar à última célula do seu corpo. E começa a viagem de volta pelas veias capilares, veias,
trazendo tudo aquilo que estava por lá. Chegou a encomenda nobre, agora traz o que não é nobre, ou o que não é útil, para ser mais exato, ao seu corpo nesse momento. Traga de volta ao coração, chegando por outra câmara maior. Agora repasse para outra menor e traga de volta aos pulmões. E expire, devolvendo à natureza o que não seria mais útil ao corpo dele neste momento. Feito isso, imaginando-o todo iluminado pela força do amor de cada um, e ao mesmo tempo todas as pessoas que ficaram em seus lares de acordo com esse gesto foram assistidas de igual modo, estão sendo assistidas de igual modo. E agora, começando junto com a natureza, juntamente com a energia Kundalini, que as forças elementais colocam a serviço dos guardiões, dos irmãos que chamamos de Exus. Não importa os nomes, são apenas nomes para que a gente possa situar-se. Mas são trabalhadores do Cristo, trabalhadores de Deus, que obedecem às leis, somente o bem desejam fazer, como no caso desta casa que está espiritualizando a Umbanda, saindo dos sacrifícios de seres menores e sacrificando a si próprios, seu orgulho, sua vaidade, seu egoísmo, e transformando-se na própria oferenda do amor divino em cada ser com a sua essência aprimorada. E juntamente com a energia Kundalini nós vamos mergulhar no seu universo físico, por intermédio do centro genésico, ofertando o que de melhor temos em nosso centro genésico, em consonância com a luz divina, com o filtro da espiritualidade e com o seu padrão vibracional. Só vai entrar no seu mundo o que for determinado por Deus, pelo Cristo, embora temos o desejo que ele sare. E esse centro vai transformar essa energia em forças criadoras de átomos, de moléculas, de novas células, ou de forças vitais que vão ser transportadas para o centro vital, que está na direção do baço. Mais um tanto, esta vitalidade que organiza e mantém a vida vai reorganizando cada setor e ampliando as possibilidades da cura, e viaja do centro vital para o centro dos instintos, conectado com a subconsciência. E esse centro gástrico, ou plexo solar, recebe essa encomenda que nutre o corpo, que o auxilia, e viaja para o centro cardíaco, levando algo maior para pacificar os sentimentos, para acalmar as emoções, para desacelerar a ansiedade, fortalecer a autoconfiança, e viajando para o laríngeo, restabelecendo o equilíbrio de todos os setores, até chegar no centro frontal. No centro frontal, onde está a inteligência, o poder imaginativo, a sua memória, os seus desejos. E entregamos essa encomenda para que ele possa dar forma aos novos pensamentos, à arquitetura de novas possibilidades, e vamos viajando para o seu mundo e entregando aos pés do Cristo, aos pés de Deus que nele existe, em conexão com o centro coronário, a essência de nossa consciência mãe, do Cristo e do Deus que existe em nós, e dizer a ele: querido Gero Maita, a partir de hoje somos um, onde quer que estivermos, em cada pensamento nosso,
em cada sentimento, palavra ou atitude, será direcionada para ti até o seu completo restabelecimento, e fica a conexão entre ti e nós, para que onde estivermos, por mais distante que for fisicamente, estaremos conectados para a eternidade. E assim, com todos os trabalhadores dessa casa, formamos uma só consciência, a serviço do Cristo, a serviço de Deus, a serviço da vida, para que o bem de todos, que é o eterno princípio, nasça, cresça, floresça, frutifique, e que possamos dividir esses frutos de nossas possibilidades de conhecimento, entendimento, experiência e cura psicobiofísica, moral e espiritual, sempre intencionando que todos os seres sejam felizes em nosso mundo e em todos os mundos. Que todos os seres sejam saudáveis e que todos os seres estejam em paz. E retornando do centro coronário, com as bênçãos de Deus pela nossa doação centuplicada, milhares de vezes mais. Voltando desse centro, abraçando a sua glândula pineal, que metaboliza isso em seu corpo, direcionando-se para o centro frontal, em conexão com a pituitária e hipófise, abraçando esses universos de transformação, mergulhando na sua medula espinal, viajando até o laríngeo, abraçando a tireoide para a tireoide, mergulhando no seu sistema respiratório, já que o fizemos com a glândula pineal e hipófise pituitária, em todo o sistema nervoso, o sistema ósseo, muscular, epitelial, e em todas as estruturas de base para a vida biológica em perfeita harmonia. O mecanismo da fala, assim como fora dos olhos no centro frontal, da audição, agora se reordena e direcionamos para o cardíaco em conexão com a glândula timo, fortalecendo o seu sistema imunológico, o seu sistema circulatório, viajando para o sistema gástrico que gerencia o digestivo, reordenando cada setor no sistema digestivo, sobre a regência da glândula pâncreas, e viajando mais um tanto até chegar ao centro vital, em conexão com o baço e com todo o sistema sanguíneo, e também fazendo parte do sistema imunológico. E mais um tanto aportando-se no centro genésico, em conexão com as glândulas suprarrenais no sistema urinário e nas gônadas, testículos no masculino, ovários no feminino, em conexão com esta fonte criadora da vida, e agora em conexão com a energia Kundalini que gera e gerencia os reinos da natureza, para que as bênçãos de Deus, as bênçãos da vida, as bênçãos do amor nasçam, cresçam e floresçam em prol de tudo e todos, para uma vida consciente, onde cada pensamento arquitetado, cada sentimento melhor qualificado para potencializar esse pensamento, cada palavra equilibrada para colocá-los, pensamentos e sentimentos, em ação, cada atitude em consonância com o Evangelho para torná-los realidade, para que a verdade que buscamos possa ser edificada e, a partir de agora, pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala, será um mantra em nossas vidas, hoje e para sempre. Que assim seja. Todos estão bem? Servir pelo prazer de ser útil,
Segundo Emmanuel, quem o faz, a criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre em todos os sentidos e encontra nela mesma 1000 recursos para a solução de todos os problemas. E se nós conseguirmos colocar na prática 1% do cristianismo que falamos, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. Ainda Emmanuel. E se um de nós erguermos em oração para Deus, para ajudá-lo a organizar tudo nele, em sua ou na criação, erguemos conosco a humanidade inteira. É possível. Basta querer, buscar o saber e colocar a mão na massa. Tudo bem? Muita paz. Muito obrigado. O Atma, o anjo, basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.